Pessoal, aqui eu quero falar sobre a paixão da minha vida, o que transformou minha vida, há cerca de 2 anos atrás. Ao ser expostos à Bíblia, somos expostos à verdade de Deus. O tema que eu vou ministrar hoje é: Filho, escute a voz do seu pai. Foi o que Deus tocou no meu coração essa semana. Não só essa semana, mas durante minha vida. Filho, escute a voz do seu pai. Trataremos da importância das Sagradas Escrituras em nossa vida. A palavra do Pai. Todos que têm fé em Deus são filhos de Deus. Gálatas 3:26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus, a Bíblia, é divinamente inspirada por Deus e deve ser lida buscando escutar a voz do Pai. Não nossa própria interpretação. Ela é perfeita e mais atual que o jornal de hoje. A Bíblia é algo que foi dado a Deus para nós. É algo especial, é algo que a gente deve tratar com respeito. 2 Timóteo 3:16-17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, assim que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Pedro 1:20 ao verso 21. Antes de tudo, sabeis que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas todos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Gente, a Bíblia é o principal. Ela foi algo que foi feito pela vontade de Deus, perfeita para nós. O ser humano precisa da Bíblia. A gente, quando lê a Bíblia, a gente é abençoada, a gente vê a verdade do Evangelho. A Bíblia é perfeita. Ela foi escrita para permanecer. E Deus a protegeu. Apesar de ser o livro mais perseguido, ao analisar manuscritos, é um dos livros com menos contradições. Cerca de 95% igual, 5% somente. E foi um livro que foi escrito por mais de 40 autores há cerca de um milênio. 1.500 anos aproximadamente, né? Foi o tempo que foi fechado. De Moisés ao apóstolo João, no seu último livro, do Apocalipse. Mesmo demorando muito tempo, ela foi um livro sem falhas, porque Deus queria que fosse algo que permanecesse. Uma palavra, se eu falar algo hoje, aqui, e outra pessoa que escutar para falar para outra pessoa, vai ser diferente, porque a pessoa não vai conseguir explicar. Tanto que Deus fala a Isaías 38. Vai, pois agora, escreve isso numa tábua perante ele, que grava num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, eternamente. Mateus 24:25. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Disse Jesus. Deus guardou sua palavra para que os homens tivessem acesso a ela e fossem transformados, renovados. Um cristão que não conhece a Bíblia é influenciável. Mateus 24:25. Quem obedece a palavra? Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Um cristão, um ser humano que conhece a Bíblia, ele sabe do que está no coração dele, sabe que Jesus veio, sabe que Jesus há de voltar. Um cristão que não conhece a Bíblia, olha o que Jesus vai falar em Mateus 26:7. Quem ignora a palavra? E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, comparar-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Um cristão que não conhece a Bíblia, ele é influenciado. Qualquer coisa, ele voa. A pessoa vive com incertezas, porque só a Bíblia é completa. A pessoa vai viver em pecado, vai viver em tristeza, não vai ser feliz. Ou até vai ser feliz, mas vai ser incompleto. Um cristão que não lê a Bíblia vai ser enganado. A Bíblia fala dos berenianos, né? Atos 17, 10, 11. Ao longo, ó, e logo os irmãos enviaram da noite Paulo e Silas a Bereia. E eles ali, chegados, foram à sinagoga dos judeus. Ora, eles foram mais nobres do que os Tessalônicos, porque era de bom grado receber a palavra, examinando cada dia nas
Escritura que essas coisas eram assim. O cristão deve ser zeloso com a palavra de Deus, assim como os berenianos, para que o dia que for exposto a falsa doutrina, não faça como os gatos do seu campo. E continue aqui nas palavras. Está em esboço, porque eu vou falar de algo já pessoal. O pastor de Carlos é um pastor que prega a Bíblia. Eu sou da congregação Assembleia de Deus Missionária. Mas se hoje meu pastor falar algo que não está de acordo com a Bíblia, Deus revelou no meu coração de forma pessoal. Eu sei o que está na Bíblia, porque pela graça e salvo mediante a fé, eu vou falar de isso mais tarde. Gálatas 1:6. Admiro tão depressa que estejam despertando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Os Gálatas saíram muito fácil do evangelho porque não estavam firmes na palavra. Quando viram o Antigo Testamento, a lei, foram para aquilo, porque não conheciam a incapacidade de cumprir a lei. Tanto que, aqui eu não vou aqui falar, mas eu acho que no final do capítulo 2, Paulo fala que é pela a lei, a justificação, né, que você vai ter que fazer algo para ser salvo, e vamos ao Cristo. Aí vamos avançando, a Bíblia fala de Jesus. Somos cidadãos do céu. A nossa salvação foi garantida por Jesus. O céu não é um paraíso, já começa aqui. A Bíblia é a tradição sustentada por Cristo e pelos apóstolos. Só nela encontramos certeza de salvação. João 5:39. Examinar as escrituras, porque elas... Desculpa, eu repito. Examinar as escrituras, porque pode estudar e ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim, falou Jesus. O que acontece? A Bíblia, quando você olha a Bíblia do começo ao fim, você vai ver Jesus. Eu vou ler mais algum texto, tá? João 14:6. Respondeu Jesus. Não sei se está procurando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome há. Dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. E está se referindo a Jesus. Colossenses 1:16-17. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele para ele. E ele, antes de todas as coisas, nele tudo existe. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Ele é o descendente da mulher, que esmagou a cabeça da serpente. Ele é o Cordeiro de Deus, que livra o pecado do mundo. Todo mundo aqui conhece Jesus, né? A maioria aqui, pelo menos. Não foi a melhor coisa que aconteceu na vida de vocês? Se alguém quiser abrir aqui o microfone e só confirmar isso, eu preciso dar testemunho, não, mas só falar. Foi a melhor coisa? Eu deixo. Não, né? Então vamos continuar. Por ele temos salvação. A salvação é pela graça, o favor merecido de Deus, conforme diz a Bíblia. Esse texto é conhecido. Efésios 2:9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas dele criadas em Cristo Jesus para as boas obras, o qual Deus preparou para que andássemos nela. Vou focar agora em si. Ponto importante. A salvação é pela graça. É um presente não merecido. Quando você olha gráfico de grego, eu não vou saber falar. Eu estou criando terrateado, não consigo falar, mas é caris, mais ou menos. O que acontece? É um favor imerecido para com o inimigo. Aquele que não merece, Deus age com misericórdia e o salva. Aquele que é inimigo, Deus chama por filho. Mediante a fé, é necessário ter em Jesus, não por obras. Isso elimina o orgulho, o mérito próprio. Eu, antes de me converter, e até quando eu tenho aqui alguns ataques, vamos botar, eu sou uma pessoa que era orgulhosa, hoje eu sou mudado pela graça. Antes eu era uma pessoa orgulhosa, que eu não aceitava ser superior. A Bíblia, ela mostra que é, daqueles que quebram um mandamento, é quase todos. Tiago 2, 10, 11. Então, eu era uma pessoa ruim. E isso não tem como eu alcançar por mérito meu, mas pela graça de Jesus. Criado para boas obras, nossa vida deve ser de fruto de obediência. Ninguém que é transformado pela graça ainda conforme o curso deste mundo. A nossa fé é racional. A nossa fé vem de Jesus. O que vem de Jesus não tem como a pessoa ver Jesus e continuar igual. Eu não vou saber citar esse texto porque não está aqui no meu esboço,
Eu vou falar aqui de algo que é verdade. Teve uma mulher que viu Jesus e falou: se eu tocar nas suas vestes, serei curada. A gente tem a Bíblia, que é a palavra de Deus inspirada. A gente não só toca numa veste, a gente tem a palavra de Deus para conosco. A gente pode abrir e ler, escutar. Quando você lê a Bíblia, você escuta Jesus. Cristo, Cristo nos dá paz e nos liberta do pecado. Romanos 5:2. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque também obtivemos acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paz para com Deus. O pecado, ele cria em nós sensibilidade para o que é de Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus. Foi o que aconteceu no jardim. Adão via Deus, face a face, o pecado o tirou disso. Tanto que eu, se não fosse por Jesus, eu já tinha saído há muito tempo. Não botasse Jesus e soltar o raio. É por Jesus, não é por mim, não é pelos meus obras, pelas minhas obras, pelos meus atos. Jesus, ele me deu tudo. Hoje, a taxa de alfabetização é muito grande, o que nos possibilita ter acesso. Mas mesmo sem isso, a Bíblia usava esses práticos do dia a dia. Vamos estar quando Jesus fala: não te farei pescador de homens, a Pedro. Ele estava usando uma linguagem que Pedro entendia. Pedro era pescador. Romanos 6:7. Sabendo isso, o vosso velho homem foi crucificado com ele, para que o nosso corpo de pecado seja destruído, e que não vivamos mais no pecado, porque quem morreu está justificado do pecado. A gente era escravo do pecado. E para se libertar da escravidão, um tem que morrer. Ou eu, ou meu Senhor. Quem morreu foi nós. E fomos nascemos de novo em Cristo Jesus. Já não vive mais eu, mas Cristo em mim. Apóstolo Paulo fala isso em Gálatas. A salvação foi algo que Jesus nos deu. A Bíblia foi algo que Deus preservou. A gente não fez nada para merecer. Me perdoe lá de cachorro, barulho aqui do lado, porque minha casa é bem movimentada, tá, gente? Eu amo Jesus. Ele me mudou. Não sou perfeito, sou um pecador perdoado. Ele me fez filho. Não tem como não amar. Até falando que não tem como pessoal, eu, no começo, eu tinha música que deixava a Bíblia no chão. Até um dia desse, né? O pastor de Carlos me deu um carão, né? Falando assim, linguagem moderna, quando deixar a Bíblia no chão, que é a palavra de Deus. Muitas vezes a gente trata a palavra de Deus como algo simplesmente único, que a gente não olha, é o nosso alimento. Mas quanto tempo tem que a gente não se alimenta? A Bíblia fica ali, algo na nossa estante, que a gente não folheia a Bíblia, não lê, não vê. Tanto que eu estava vendo, se você lê cerca de 3 a 4 capítulos por dia, você lê a Bíblia completa um ano. Se você lê 7, você lê ela 2 vezes. Eu não cheguei a ler a Bíblia ainda, assim, Gênesis, Apocalipse, como eu não tenho tanto tempo assim de convertido, eu li todo o Novo Testamento, eu vou ler por referência. Porque tem coisa que você lê em Gênesis, que vai estar lá em Apocalipse, né? Eu falei da mulher, né? Jesus era descendente da mulher. Então, eu ainda não tive como, depois que eu me converti em 2004, na metade do ano, então eu não sou uma pessoa que conhece tantos louvores. Mas a mim, o meu olho está em Cristo, que é a única coisa que eu sei que eu vou ter salvação. Nem só salvação, mas a vida com Cristo ficou mais leve. Claro que eu vou ter aflição. Jesus fala, nesse mundo tereis aflições. A vida era muito difícil. Não é muito conhecer Jesus. Não é porque eu conheci Jesus que a vida vai ficar fácil. Claro que vai melhorar. Melhorou muito. Testemunho do meu pai também, que me convenceu antes do meu pai. Meu pai não me convenceu porque eu não conheci. Meu pai não conhecia a graça. Eu conheci a graça e o pai foi transformado. Para a glória de Deus. Minha mãe ainda não conhece o Passa Graça. Eu estou investindo aqui na minha família, na minha casa. Conclusão: a palavra de Deus é perfeita. Testifica de Jesus e muda o homem de dentro para fora. Aqui eu não coloquei aqui no esboço, eu esqueci, mas Gálatas 5:16. Andeis no Espírito e não cumprireis no subsídio da carne, que eu decorei de cabeça. Você não precisa focar no seu velho eu. Ah, eu não posso pecar, não, você foca em Jesus. E quando você olha para Jesus, acontece que aquela mulher, ela tocou na veste de Jesus e foi curada. Se você está com Deus, Deus ele é bom. Se você está andando conforme Deus, você nem precisa se preocupar com as velhas coisas. As velhas coisas não passam dessa forma. Eu, quando falo de Jesus, eu não falo palavrão, não falo de besteira, porque estou na presença de Deus, não consigo. Quando a gente está em vida velha, é fácil.
Vamos estar hoje eu peco e me sinto mal depois, a minha consciência pesa. Tanto que o pecado ele traz isso. Eu não vou conseguir acertar a palavra, mas você fica insensível para o pecado, você fica insensível. Qualquer coisa, você não sente mais. O morto ele não sente. Tanto que é uma coisa que toda vez que eu erro, toda vez que eu não estou perto, que eu peço, Jesus, não afasta a voz de mim. Continua, fala mais. Me constrange com o Espírito Santo que convence o pecado. Jesus pagou o preço para nós. Sempre que eu converso com meus amigos mais próximos, que está até aqui eu visto, meu convidado, porque ele sabe, eu falo muito da Bíblia. Então, tá todos os assuntos que eu falo da Bíblia porque é o que eu amo. Um fato, o ser humano fala daquilo que ele ama. E o que eu amo é a palavra de Deus. Claro que para evangelizar, você não tem que ser aquela pessoa chata. É uma coisa importante. A gente tem paz com Deus. A gente é filho. A gente não vai perder essa identidade de filho por uma piada. Não vai ser por isso que vai afastar nós de Deus. Se a gente for aquela pessoa chata, a gente não evangeliza ninguém. Tanto que tem essa questão. A gente é o sal da terra. A gente tem que salgar. Se a gente ficar só dentro da igreja, no banco, a gente não vai fazer nada. Aonde Jesus diz para o evangelho a toda criatura. A gente não vai poder ficar para sempre na nossa zona de conforto. O melhor local da minha vida é a igreja. É onde eu fico mais feliz. Tanto que eu estava no culto, até me trazer um pouquinho que eu estava no culto. Antes eu sentia um sono quando eu ia para a igreja. Mas depois que eu me convenci de fato, é a melhor coisa que acontece na minha vida. Tanto que eu nem conheço o louvor, mas eu fico prestando atenção. Porque aquilo ali é maravilhoso. Vamos botar, para concluir, última mensagem, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, olhe para Jesus, porque é ali na Bíblia que está toda a verdade. Tudo que passa do que Jesus falou provém do diabo. Está na Bíblia, Sagrada Escritura. Não, tem coisa também que doutrina que a gente sistematiza, mas o que eu estou querendo dizer? Se vir alguém, até o apóstolo Paulo fala, se vir alguém pregar outro evangelho, seja anátema. Não, João também fala assim nessas cartas, eu não trago um novo mandamento, mas mesmo sem esse tipo. Vamos estar com o cumprimento de toda a lei, amar o próximo como a ti mesmo. Essa essência não vai estar ali. Tanto que não é nem mais esse, né? Que Jesus mudou. Amar o próximo como eu amei, é mais difícil. Porque Jesus amou todo mundo que não poupou nem a sua própria vida. É isso, pessoal. Leia a Bíblia. É a mensagem que eu tenho. Leia a Bíblia. Procure a verdade, escute a voz de Deus. Filho, não ignore a voz do teu pai.